Literalmente, na calada da noite, o Boulos dá um checkmate no Pablo Marçal e a coisa fica um tanto mais complicada para o cara aí que estava liderando, ou pelo menos estava, né, com o objetivo de ser prefeito de São Paulo. A coisa ficou um tanto complicada para o Pablo Marçal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre isso, né, e de certo modo, consequentemente, até uma possível prisão do Pablo Marçal. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a situação do Pablo Marçal, que ficou um tanto mais complicada, tão complicada quanto o meu OBS aqui, que literalmente desabou, né? Mas quem desabou mesmo foi o Pablo Marçal, que ficou numa situação um tanto mais que difícil, porque estava literalmente com as duas mãos aí na prefeitura de São Paulo, só que a coisa piorou, né? Em especial porque o Guilherme Boulos, né, utilizou uma tática aí literalmente avançada e conseguiu, né, através dos veículos aí de comunicação, provar que o Pablo Marçal, né, estava mentindo. O Boulos, né, saiu aí na Folha de São Paulo que a farsa foi desmontada. Então a gente vai comentar um pouco mais sobre essa situação e explicar para você o que realmente aconteceu, né? Porque não sei se você sabe, mas o Pablo Marçal estava aí praticamente liderando as pesquisas aí de São Paulo, estava à frente, só que, né, com a ajuda aí da Folha de São Paulo, a coisa ficou um tanto mais complicada para ele, tá? Aqui você tá vendo uma foto do Boulos, né? Mas a gente vai falar mesmo do Boulos, é claro, mas vamos falar do Pablo Marçal. O Pablo Marçal, que é candidato à prefeitura de São Paulo, é um cara que começou praticamente, né, do zero, estava aí praticamente, né, estava com o objetivo de ser o prefeito de São Paulo, mas as intenções de voto dele estavam baixas, até um dado momento onde ele foi a um debate, e naquele primeiro debate ele não foi muito bem. Essa que é a realidade. Ele começou a perder a linha lá, ficou nervoso, ficou estressado, ficou irritado, tá? E aparentemente ali a coisa ia descambar de vez. A coisa ficou difícil para ele, ele ficou extremamente irritado lá no debate. Começou a fazer ataques pessoais lá aos candidatos, a Tabata Amaral, e de certo modo começou a fazer ataque, né, ao próprio Boulos, e a coisa ficou difícil. Ele literalmente perdeu o equilíbrio, a coisa ficou difícil, ele até, né, fez ataques pessoais ao Boulos, enfim, foi um bafafá geral. Só que o Pablo Marçal utilizou de estratégias, né, que ele literalmente domina aí no campo das redes sociais e foi, né, crescendo assustadoramente, até num dado momento onde ele teve a oportunidade de ir novamente. E aí o Pablo Marçal literalmente partiu para cima do Boulos, fez ataques, fez aquele gesto lá né, dizendo que o Boulos era aspirador e a coisa foi literalmente uma baixaria, né, total. Nisso, o Pablo Marçal conseguiu, né, praticamente voar, né, sair literalmente aí por cima. As pessoas gostaram muito do desempenho. Ele na teoria, né, ficou como é que eu posso mencionar para você, com um alcance muito grande, né? Teve ali um desempenho aparentemente muito bom. As pessoas gostaram. E para poder piorar em tudo isso, teve aí literalmente a participação da Tabata Amaral, que não está preocupada com São Paulo e sim com a própria candidatura dela. A Tabata Amaral, literalmente, né, junto com o Ministério Público Eleitoral, né, consequentemente deu uma subida na candidatura do Pablo Marçal. E aí, consequentemente, nós vimos aí que ele estava liderando, essa que é a realidade, as pesquisas, né, para prefeito. Só que o Boulos, cara, é um cara muito guerreiro, trabalhador, honesto, professor há trocentos anos, enfim, trabalha na área da educação, né? E aqui puxando um pouco de sardinha para isso. Mas enfim, o Boulos é incansável. E aí, junto à Folha de São Paulo, conseguiu revelar um escândalo do Pablo Marçal. Sim, Pablo Marçal pode ser preso. Consequentemente, parece que o Boulos já tem 7 vitórias na justiça contra o Pablo Marçal. E ele perdendo a candidatura, e ele perdendo aí a vaga para prefeito de São Paulo, literalmente vai dançar nessa. E aí você fala assim, pô, Cláudio, você enlouqueceu? Que história é essa? Que conversa é essa? Como é que você fala um negócio desse em relação ao Pablo Marçal, né? Que estava voando aí, passando à frente de Nunes, a coisa ficando um tanto mais complicada. Você vem e fala um negócio desse aí, é meio difícil da gente acreditar, né, Cláudio? Ô, dá um tempo, né? Vamos devagar aí com andou, porque o santo é de barro. Sim, meus amigos, como é que eu posso mencionar para você? O Pablo Marçal literalmente deixou, né? E de arrasta para cima, essa que é a realidade, a disputa, tá? Ele tava aí praticamente à frente, só que
a Folha de São Paulo descobriu algo que é realmente que muda a história, né? Literalmente o checkmate. Parece que o Pablo Marçal aí na ganância, ou pelo menos aí, né, preocupado só em vencer e vencer a qualquer custo, ele literalmente utilizou uma carta dizendo que era para poder, de certo modo, complicar a vida do Boulos, dizendo que o Boulos era um cara que utilizava produtos inadequados. Vamos dizer assim, para não ficar tão chato. Fez lá um gesto. Ele estava utilizando essa carta na manga, só que ele falou assim, olha, eu vou utilizar isso no último debate, que é o debate da Globo, eu vou partir para cima do Boulos, a casa vai cair, o bicho vai pegar e o Boulos literalmente vai desmoronar. Só que o Pablo Marçal esqueceu que havia uma investigação em relação a isso. E o Pablo Marçal estava querendo utilizar, né, um nome, né, salvo engano aqui, homônimo, né, para poder, de certo modo, literalmente complicar a vida do Boulos. Homônimos é tipo, como é que eu posso mencionar para você? Cláudio Pereira, vamos colocar aqui, vamos colocar no José Pereira da Silva. Quantos Josés tem? Tem vários. Então, com todo respeito aí ao José. Aí o Pablo Marçal utilizou um cara que era da campanha do Nunes, essa que é a realidade, com o mesmo nome, sobrenome aí do Guilherme Boulos, que estava sendo processado por isso, tá? Que houve aí uma investigação e realmente, né, pelo menos foi divulgado, tinha esse problema, né, na vida do cara, e aí é bem verdade que a gente não tem aqui que discriminar a pessoa, é claro, ninguém tá aqui para isso, cada um faz da sua vida aquilo que acha que é melhor, né, desde que não me envolva, que não te envolva, enfim, ninguém tem nada a ver com isso, mas enfim, você já sabe, o cara tava com esse problema lá e, como eu já mencionei para vocês, isso é um problema do cara. Mas enfim, o cara tava com esse problema, só que tinha o nome de Guilherme Boulos, né? De Guilherme e Boulos, tá? Tinha um processo, né? Na qual aí, de certo modo, o Boulos era tido aí como um réu em segredo da justiça, em segredo de justiça, enfim, né? Tinha um processo, o Ministério Público ofereceu a denúncia naquele ano, né? Mas o processo foi extinto em 2006, com base no artigo 89 da Lei 9.099/95, tá? Então, houve sim esse problema, só que não tinha nada a ver com o Guilherme Boulos. Agora, o Pablo Marçal foi desmascarado, o Boulos não tem nada a ver com isso, foi simplesmente nomes de duas pessoas diferentes, né? O Boulos não tem nada a ver com isso, tá isento, não tem problema nenhum com a justiça, essa é que é a realidade. E agora, o Pablo Marçal, que firmou aí toda a sua campanha, baseado nessa história de carochinha, agora tem vários temas para poder, ou pelo menos, né, vários... Ele tem que explicar isso para a justiça, não só para a justiça, esse é o maior problema. O Pablo Marçal tem que explicar para a cidade de São Paulo porque é que ele mentiu e quis fazer uma associação ao nome do Boulos, né, do Guilherme Boulos, a uma outra pessoa. Eu acredito que isso realmente foi uma estratégia do Pablo Marçal e de um outro candidato aí, que eu não vou falar o nome, mas, na verdade, tudo deu errado. Esse aqui é o maior problema aí para o Pablo Marçal. Tudo deu errado, a coisa ficou descaradamente, né, foi desmontada, tá? O próprio Boulos falando assim ainda com a conversa com a imprensa, o candidato Marçal, o candidato afirmou que Marçal não é um candidato a prefeito de São Paulo, ele é um bandido, né? Ele é um margem e que comete crimes, tá? Então o Boulos literalmente partiu para cima. Acredito que, essa que é a realidade, falando aqui de uma maneira rápida, de uma maneira significativa, acredito que o Guilherme Boulos, ele conseguiu virar, né, esse jogo. Para mim, tava praticamente um jogo muito complicado para o Boulos, porque o Marçal vinha, né, crescendo, mas agora, com essa mentira descarada aí do Pablo Marçal, vamos colocar aqui assim, a coisa vai ficar feia para ele. Agora, muda-se novamente o cenário político e pelo menos ao meu ver, a campanha agora está entre Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes, que literalmente estava fora do jogo. Você vê como é que é a história da política, é literalmente assim um negócio fantástico. O Boulos, que estava aí em baixa, os caras estavam descendo o sarrafo nele, agora ele está literalmente aí, né? Enfim, vamos acompanhar, mas o Pablo Marçal é que desaba nisso. O Boulos sobe e o Pablo Marçal desaba, o Nunes sobe e agora vamos ver aí quem realmente vai vencer. Eu acredito
piamente no Boulos, que tem um projeto, tem vários projetos aí para a cidade de São Paulo, né, diferentemente do Pablo Marçal, que estava utilizando mentiras para poder tentar vencer o debate. Sempre acreditei no Boulos e agora está mais que provado para toda a cidade de São Paulo, para todo o Brasil, que o Boulos é realmente o candidato mais preparado para dirigir São Paulo. E você acredita também aí, de certo modo, na responsabilidade, né, ou pelo menos na responsabilização jurídica do Pablo Marçal? Ou seja, vai responder por crimes aí de calúnia, injúria, difamação, já perdeu 7. Você acha que ele tem uma possibilidade de ser preso? Comenta aí. Aqui quem falou, Cláudio Pereira. Me desculpe por fazer o vídeo só... O vídeo tá no canal só agora. Tive um problema aí no meu programa aqui no computador, literalmente sumiu, né? Foi tudo por espaço e mudou todas as configurações. Você pode ver que a gente tá até num cenário diferente, mas é isso. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui e a gente se fala. Valeu!